participar dessa adoração ao nosso Deus. Vamos ficar aqui de todo. Eu gostaria a presença do Senhor, uma oração silenciosa, dando início ao nosso culto. Cantar os Salmos 407. Iniciamos assim o nosso corpo desta noite. Andar e viver com Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, seu Filho, nos encontramos, Senhor, com a tua presença nessa noite, no primeiro dia da semana. Muito obrigado, Pai, por tuas bênçãos de vida dadas a nós. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na tua presença e possamos aprender, Senhor, a tua palavra. Pensa fazer presente conosco nesse momento, através do Santo Espírito, a forma na vida de cada um de nós na presença, Senhor. O irmão vem falar sobre a dor do irmão, conseguimos aprender a mensagem dessa noite. E assim entender e pôr em prática com a nossa vida de Deus.
Dai-lhe a graça e o amor que ele venha perdoar seus pecados e ajudar ele também a desenvolver a sua vida, Senhor. Ele tem um carinho do Senhor presente na nossa luta, na nossa dificuldade. E seja também com isso que puder estar aqui hoje, necessário que você conhece a sua necessidade e a sua dificuldade. Abençoe ele com a igreja, necessidade, abençoe aqueles que ainda não conhecem, necessários que não conhecem, aqueles que são sinceros, nos leve até essas pessoas, para que um dia eles possam estar aqui também e nos possam caminhar rumo da nossa celestial. Dá-lhe a paz, que Deus nos pecado, em nome de Jesus, peço a Deus. Amém. Meus irmãos, poderia sentarmos todos. Pela graça de Deus, estamos no dele, com o objetivo de louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo que trouxe vocês aqui para este bom lugar, a casa do Senhor. Igreja que possa falar em seus corações, para que os minutos que passamos aqui ouvindo a sua palavra, ouvindo as mensagens enviadas através dos hinos, possam produzir fruto em nossas vidas e possam nos alicerçar cada vez mais na pessoa do nosso Senhor e Salvador Deus. Deus possa seja com cada um de vocês que vier do homem e de mulher. E ao voltar para os nossos lares, temos a certeza que iremos voltar melhor do que chegamos aqui. Deus seja louvado por tudo, porque a palavra que vai sair da minha boca, a palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas vai encontrar no coração o solo fértil para produzir fruto com a palavra do semear, Amém? Amém? Nós vamos dar dignidade, nosso culto através do canto, nosso irmão Luciano. Boa noite, igreja. Para o nosso Deus, possa dar os corações. Amém. Muitas
da sua vida com cada um de nós. Boa noite a todos.
de carne, só tem só esse corpo de homem. E o povo, segundo a mitologia, dizia que esse Deus Pan era um Deus que ajudava neles em tudo. Tanto na agricultura, na fauna, em tudo. Como também a chegada da água que desceu do Monte Hermon, que formava o Rio Jordão e parava ali também. E Jesus chegou e olhou para tudo. Existia uma caverna, que era como se fosse um santuário, que era sacrificado por várias cabras. Por quê? Segundo a mitologia grega, o Deus era como? Era semelhante de quê? De cabra. Castrava as cabras e jogava lá no despeadeiro. Por isso, quando vocês lerem, você encontra como se fosse um ferro lá dentro. Jesus contemplou isso tudo, vendo aquela idolatria, reuniu os seus discípulos e fez uma pergunta para ele: o que as pessoas estão falando de mim por aí? Não é assim que está pedindo a palavra dele? O que as pessoas estão falando do Filho do Homem? O que as pessoas estão falando a respeito de mim, que sou Jesus? Um dos discípulos, chamado Pedro, disse que as pessoas aí estão chamando você de quê? João Batista. Outros estão chamando você de quê? De Elias. Outros estão chamando você de Jeremias. E outros profetas. Vocês observaram? João Batista não era bem conhecido? Não era famoso e respeitado? E Elias? Conhece a história, né? Parece eu comentar? E Jeremias? Era um profeta forte. Era um profeta que denunciava o pecado, ele era filho de sacerdote, era um honesto, limpo. É um homem que chamava o povo ao arrependimento. É um homem que zelava pela nação. É um homem que, quando ele falava a profecia, as coisas tudo acontecia. Por isso que as pessoas chamavam, colocou esse apelido de profeta Chorão, porque ele denunciava a nação, mostrava seus erros, dizia o que ia acontecer, principalmente seria exilado durante 70 anos por uma nação hostil, chamada Babilônia. E isso aconteceu. E ele chorava de tristeza, porque se o povo desse ouvido, nada disso poderia acontecer. Por isso que Jeremias também era chamado o profeta Chorão, porque era triste pegar com as pessoas não mudavam o seu caráter. Mas Jesus olhou para Pedro e disse o quê? E você? O que você acha de mim? O que Pedro disse, meus amados? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha! Que confissão extraordinária! Que conversão perfeita de Pedro! E um momento em que Jesus queria ouvir aquilo mesmo. Pedro não revelou nem a carne, nem o sangue, mas ele revelou o próprio Deus. Era isso que Jesus queria ouvir. E ficou marcante em Cesareia,
porque ele agora foi apresentado como quem? O Filho de Deus. E aquele Deus chamado Pai, Deus da fertilidade, Deus da fauna, Deus da natureza, não seria mais falado, porque Jesus ia fazer o seu nome ser conhecido naquele lugar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha, né? Tu és Rei dos Reis, tu és o Santo do Santo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que provê as coisas. Jesus diz: Pedro, você é feliz, porque você falou o que eu queria ouvir. Deus usou você naquele momento e que disse: Tu és o filho de quem? O Filho de Deus. E ainda disse Jesus a esse respeito: diz, as portas do inferno não prevaleceram. Por quê? A igreja de Deus, ela ia cumprir uma missão também neste local. Mesmo com perseguição, seria que uma igreja próspera. Queridos, quando Jesus ascendeu aos céus, Pedro foi convidado para visitar uma família. Quem lembra? 10 diáconos. Havia em Cesareia de Filipos um homem chamado Cornélio. Não é assim que diz a Bíblia? Cornélio. Onde morava? Em Cesareia de Filipos. Era um orgulhoso, era centurião, tinha soldado ao seu comando, quando ele dava uma ordem, o soldado obedecia, mas era um homem piedoso, era um homem que sabia lidar com as pessoas. E diz a palavra que as suas orações foram ouvidas, porque ele era temente a quem? A Deus, mas não conhecia quem? Não conhecia quem? Não conhecia Jesus. E diz que ele teve um sonho, um anjo apareceu a ele. E desse sonho, o anjo disse: você precisa chamar um homem chamado Pedro, que está em Jope. E tu precisa ouvir algumas palavras de verdade por ele. E assim Cornélio fez. Cornélio mandou um soldado com 2 homens para chamar Pedro. Queridos, quem já leu o capítulo 10 de Atos, você vai conhecer essa história. E diz que quando Pedro chegou em Cesareia de Filipe, a casa de Cornélio estava assim de jeito. Todos os parentes foram convidados. E ali desceu o Espírito Santo, porque Cornélio disse: eu chamei você para ouvir daquele homem. Estava desse jeito. Eu chamei você para ouvir a respeito dos ensinamentos de Deus. E disse que Pedro ensina. Por isso que Jesus disse: aqui agora você reconhece. Em Cesareia de Filipe vai ter um local que vai clamar pelo meu nome. E a Bíblia diz: todo aquele que crê e ouve e busca, alcança o quê? A salvação. Vemos aqui o testemunho de Pedro. Vamos mais à frente? No capítulo 16, ou melhor, no capítulo 19 de Mateus. Vamos lá. Capítulo 19. Verso 27. Quem quer ler? Maravilha. O que Pedro disse aqui? Uma confissão. Ele disse: eu estou aqui para servir. Deixo tudo. Agora ele diz: o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar. Eu deixo minha casa para sair com você, Jesus. O que eu vou ganhar com isso?
Pedro, depois daquela experiência do jovem rico que Jesus pediu que ele servisse a ele não quis. Por quê? Porque ele tinha o coração na onde? Em suas propriedades, em seus bens materiais. Por isso Jesus disse: quão difícil que é alguém entrar no céu que confiam nas riquezas. As pessoas que estão presas nessas coisas materiais tornam difícil para entrar no céu. E alguém disse: então quem pode ser salvo então? Porque tanto o rico como o pobre também tem esse problema. Vocês entenderam aí? Tanto o rico e o pobre tem a pessoa egoísta também agora. Aí Jesus disse aos homens: pode ser o quê? Pode ser impossível. Mas para Deus é possível. Porque alguém perguntou: então quem é que tem que ser salvo? Jesus disse: aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos pessoas ricas se entregando no coração dele. Lembra de Zaqueu? E encontramos também pessoas pobres se entregando no seu coração a Deus. Aí Pedro disse: então eu deixo tudo e vou te servir. O que é que eu vou dar? O que Jesus respondeu, meus amados? Jesus respondeu: aquele que tiver deixado nele pai, mãe, sogra, esposa, filho, por amor de mim, ainda nesta vida receberão bênçãos. E no futuro? A vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Maravilha. Outra confissão de Pedro. Vamos abrir agora nossas Bíblias novamente? No livro do Evangelho João, capítulo 6. Capítulo 6, do livro do Evangelho João. Vamos lá? Encontraram? Vamos lá, capítulo 6, verso. Ao verso 68. Quem quer ler? Esse já. Tá. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Maravilha, né, meus amados? Quando a gente lê alguns versículos anteriores, do texto atrás, nós encontramos que Jesus estava falando dele mesmo. Ele se apresentou como sendo o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comesse o pão, que representava ele, não teria o quê? Fome. Aquele que bebesse também do seu sangue, ganharia o que? A vida eterna. Com esse discurso, diz que muitas pessoas ficaram agora duvidosas. Beber o sangue e a carne deste homem? Nunca vi. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele disse que aquele que comer jamais terá fome. Essas coisas que Jesus estava falando, ele estava falando a respeito da sua morte, do seu sacrifício que estava prestes a acontecer. Porque Jesus se doando em sacrifício, tanto a sua carne como o seu sangue seria como machucado. Em prol de que Jesus estava fazendo isso? Em prol do mundo. Porque Deus disse: amei o mundo de tal maneira que dê quem? O meu filho ligero. Mas muitos discípulos não estavam preparados para ouvir essa mensagem que muito Deus disse. É muito duro que ele está dizendo. Essa mensagem que ele está falando aí é muito pesada.
Mas não é difícil. Jesus disse, o Espírito, no verso 63, veja o que Jesus falou, no verso 63. Vamos ler? Vamos lá. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus está falando a respeito dos seus ensinamentos. E se as pessoas aceitassem os seus ensinamentos, estavam no caminho correto. Poderiam viver. E por final, ter uma vida eterna, mas melhor. E diz que muitos deles não estavam compreendendo. E no contexto, nós encontramos essas palavras. À vista desse verso 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu não sei quantos discípulos abandonou Jesus. Nós encontramos no capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler, né? Vamos ler. Vamos abrir no Evangelho segundo Lucas. Vamos ver. Evangelho. Não é esse. Vou ler, viu? Primeiro versículo. Depois disto, o Senhor desligou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que um precedesse em cada cidade, lugar aonde ele estava para ir. Diz o verso 24, a missão. A missão deles era fazer o quê? Pregar o Evangelho e curar a todos. Quantos discípulos eram nele? Foi enviado de quanto? De 2 em 2 para pregar o quê? A palavra. 70 quer dizer universalidade. Jesus é tão bondoso que enviou todo mundo para pregar. E nós encontramos aqui agora no capítulo 6 do Evangelho de João, e diz que muitos deixaram e abandonaram. Eu não sei quando sou que abandonou Jesus. Eu estou dizendo que Jesus olhando também para os 12 e disse: vocês querem ir também? O que Pedro falou agora? O que Pedro falou? Para onde nós vamos? Nós vamos seguir a quem agora? Tu tens o quê? Tu tens a palavra da vida eterna. Maravilha, que confissão maravilhosa, né? Ele disse: tu tens a palavra da vida eterna. Eu vou seguir quem agora? Queridos ouvintes da palavra do Senhor, e nós, meus queridos, qual tem sido assim a nossa confissão diante de Deus? Que a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus, não é assim que diz? Vamos ler então? Vamos ler em Mateus, capítulo 10, verso 32. Quem achou para direito? Mateus 10, verso 32. Portanto, todo aquele que
Eita, meus irmãos, olha aí. Como tem sido a nossa confissão diante dos homens, diante do mundo? É de negação. Se aquele que confessar diante a Jesus, diante dos homens, ele vai interceder a nós diante de quem? Diante do nosso Pai. Diante do nosso Pai. Verso 33. Tem que ler? Mas aquele que pegar os outros, eu também o negarei de provar. Eita, miséria. Vocês entenderam a mensagem? A confissão de Pedro também deve dizer a nossa confissão. A confissão de dizer que Jesus é o único caminho de salvação. É o único meio de vivermos. Porque ele mesmo falou no capítulo 15 de São João: sem mim, nada podemos fazer. Sem Jesus não vivemos o dia só. Todos os dias precisamos do seu amor para conosco, da sua bondade. Pedro está correto. Ele não revelou a Elias, porque a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não era Deus Elias. Ele não revelou a João Batista, apesar de ser o precursor de Jesus, que preparou o caminho para a chegada de Jesus, e disse: eu não sou o Cristo, mas era um homem também sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não revelou a Elias nem outros profetas, porque Jeremias também tinha o quê? Tinha os seus defeitos, mas Jesus não tinha nenhum defeito. Ele falou correto: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos, será que nós estamos negando a Jesus em nosso trabalho? Será que nós não estamos confessando quem somos? São palavras de afirmações. Porque o tempo de hoje que nós estamos vivendo é o tempo de darmos um passo à frente para Jesus, não um passo atrás para o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, né? O mundo passa. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, vocês entenderam? Porque o mundo passa. Mas o que permanece? A palavra de Deus. Segue-se a erva da palavra. E cai o quê? Mas a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus encontrou no coração fértil, o solo fértil, produz frutos para a vida eterna. Oxalá, queira Deus, a fazer essa obra na minha vida, na vida de todos vocês. E ao sairmos daqui para a nossa casa, viemos acertar, encontrei com Jesus. Encontrei com o Filho de Deus. E Ele é todo poderoso, vai estar comigo até o final. Queridos, as dificuldades podem aparecer. Vamos abrir. Capítulo 10 de São Marcos, 34 a 39. Quem achou para ver? São Marcos 10. São Marcos 10, 34 a 39. Pode ler. Não que conheceram os primeiros, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Do 34 a 39, né? Então se aproximaram dele Tiago e João. Não, irmão, nesse não. Dizendo que essa data é aqui. É o capítulo 23, conversa 23. Nós já comentamos várias vezes que o irmão leu. 23 e diário, pode ler. Pode ler. Marcos 10, verso 23 e diante até o 31. Até o 33. Vamos lá? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus
ler. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Pode continuar. É mais fácil passar por ele, fundo de uma agulha penetrada no reino de Deus. Eles ficaram sob modo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, ficando meio do olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro respondeu: Esse nós não deixamos de ser. Tornou Jesus, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor de meu evangelho, que não receba já no presente o setor de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e não ouvir a vida eterna. Amém. Não percebeu? Jesus mostrou que quando você toma uma decisão de segui-lo, os problemas logo aparecem. O esposo deseja agora seguir a Jesus. Aí a esposa agora vem para o obstáculo. Você percebeu alguém? O pai e a mãe quer seguir a Jesus, mas o filho não quer. Aí começa aquela picuinha. Pessoas que viviam momentos errantes pelo mundo e agora quer se consertar. Tem os problemas. Olha agora. Tem tanta coisa errada aí fora, agora quer andar com a Bíblia debaixo. Essa que a gente estuda. As dificuldades aparecem quando a gente quer servir Jesus. É filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, a nora contra a sogra contra a nora. Essas são as dificuldades do dia a dia para as pessoas que querem seguir a Jesus vestindo assim. Eu lembro da minha esposa que o pai dela não gostou quando ela se tornou religiosa na nossa igreja. Aí começou o quê? As dificuldades dentro de casa. Mas se ela existisse, não estaria aqui hoje. Não tinha essa certeza de Pedro tinha. Tu és o Filho de Deus. Para onde iremos? Tu tens a palavra da vida. Queridos, com o passar do tempo, depois que as dificuldades chegaram, ela foi vencendo aos poucos. Os pais me conheceram. O tempo foi que revelou a diferença. Que até então ele dizia: por que você não vai ser crente de Colena? Porque ele estava vendo que outros filhos dele já estavam dando trabalho. Vocês perceberam? Mas pela perseverança, a insistência, a pessoa continuou, que mudou. Agora a religião era bem-vinda. Quando eu visitava a casa dele, ele dizia: vai fazer um culto não do pôr do sol? Veja a diferença que já estava, né? Olha aqui pra gente, se as coisas vai, modifica, melhora. E a gente fazia o culto solar também. E muitas vezes levamos até irmão de igreja para fazer o pôr do sol naquele local. Irmão, servir a Deus não é fácil. Isso é possível. Jesus disse: se alguém quiser, venha após mim. Negue o quê? Negue a si mesmo. Veja o importante. Cada um tem que fazer a sua experiência pessoal. Cada um tem que fazer a sua experiência. Você tem que fazer a sua experiência. Marido, faça a sua experiência sozinho. Esposa, faça a sua experiência sozinho. Filho,
sozinho, faça sua experiência sozinho. Se seu pai não quer ser mais crente, mas você quer, faça sua experiência sozinho. Porque às vezes tem esse costume. Quando o esposo deixa, ele chama a esposa também deixa. Mas por quê? Ela não fez o quê? A sua experiência, que vale a pena seguir a Jesus, mesmo se meu marido não quer seguir. Lembra da esposa de Ló? Conhece a história? Deus disse: Ló, vá com a sua família e não olhe para trás. Quem olhou para trás? A esposa de Ló. Então, aí existem muitas esposas olhando para trás. Existem muitos esposos olhando para trás. O importante é olhar para quê? Olhar para Jesus. O importante é olhar para Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Queridos, a Bíblia fala que Pedro negou a Jesus, não fala? A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, todo mundo correu. Não está escrito assim? Está escrito assim. Quando Jesus foi preso, todo o discípulo sumiu. Todo o discípulo sumiu. Alguns se enganou. Mas não chegou perto da ceia, mas filho de Deus. Que é isso? Não faça isso não com ele, não. Mas Jesus disse: o pastor será ferido. Não é assim que ele disse? O que é que ele acontecer com as ovelhas? Ia ficar como? Dispersa. Mas Jesus disse: eu vou encontrar vocês na Galileia. Depois que eu ressuscitei, está no terceiro dia. Jesus não abandonou os discípulos, não abandonou. Os discípulos abandonaram Jesus. Jesus entendia toda essa parte, mas os discípulos não entendiam. Por isso Jesus disse: Tiago, orai para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto. Não está pronto o Espírito? Quantas pessoas se batizam? Porque o Espírito está pronto. Quantas pessoas levantam a mão dizendo que aceitou Jesus? Porque o Espírito está pronto. Mas a carne, entendeu? Mas a carne foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, esta noite você vai me negar. Vai me negar quantas vezes? Vai me negar 2 vezes. Mas o galo vai negar quantas vezes? 3. Quantas vezes nós já negamos a Jesus? Irmãos, Jesus não deixou de se dar conta. Depois, ele ressuscitou, ele encontrou todos aonde? Na Galileia. Ele disse: eu vou adiante de você na Galileia para ressuscitar. E isso aconteceu. E foi lá que ele encontrou Pedro novamente entre o discípulo. Colocou Pedro entre o discípulo, que ele estava triste, solitário, negou o mestre, não queria se arrepender. Mas precisava, tem pessoas que é assim. Nega Jesus e agora não quer se arrepender. Se arrependa que Deus sabe que não está acontecendo também. E vai ser um novo cristão em Cristo Jesus. Querido, diz a palavra do Senhor desta forma. Quando Jesus estava subindo ao céu, no capítulo 1 de Atos, de que estava a igreja toda reunida, diz a palavra de Jesus, começou a subir, até que uma nuvem esse poder. Mas apareceu o que agora? 2 varões, e disse: varões galileus, o que é que vocês estão fazendo aí, olhando? Esse homem de Deus, que subiu aos céus, um dia ele vai. Esta é a minha esperança. Esta é a nova tônica da Escritura. Esta é a esperança da igreja de Deus. Esta é a esperança de todos aqueles que dizem: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu não vos deleti. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez. Veja, a segunda vinda de Cristo está se aproximando. Queridos, entregue seu coração a Jesus. Querido, confessa Jesus como seu salvador pessoal. Fale para sua esposa, fale para o seu filho, fale para o vizinho que Jesus está prestes a voltar. Diz a palavra do Senhor: hoje ouvi a minha voz, não interessais. Quero ler mais um versículo para nós concluirmos. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Lá o versículo. Verso 35 até o 39. Dá para colocar aí? Você vê? Quem quer ler? Cada irmão possa ler o versículo lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda tem pouco tempo, aquele que virá e não parará. Entendeu? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Queridos e amigos da palavra do Senhor, muitos abandonaram a Jesus. E nós não vamos abandonar, porque o nosso texto diz que nós não somos aquele que retrocede, nós somos aquele que vamos o quê? Até o fim. Mesmo a dificuldade chegando, basta cada dia o Senhor não diz a palavra, aos pés de Jesus, orar, vigiar, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é espírito de vida em nossas vidas, ela é espírito de vida na família, ela é espírito de vida em cada um de nós. Então não vamos voltar, não vamos retroceder. O discípulo passado abandonava Jesus e muitos não voltaram, mas Jesus conhecia o coração de cada um. Mas o importante é que sempre existiam remanescentes, sempre existiam aqueles que ficam, mesmo com os problemas aparecendo. Da mesma forma que conosco estamos aqui, vamos continuar firmes nessa vida, vamos para frente e olhando para o alto. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso provedor. Ele vai nos ajudar nessa semana e vamos vencer cada dia com a sua ajuda, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Deus, o Deus vivo que veio e falou. E Ele que daqui a cidade de Cesareia de Filipe, o nome de Jesus foi exaltado e foi confirmado. Segundo alguns estudiosos, dizem que a mulher que foi curada do fluxo de sangue morava ali em Cesareia. O importante é que Jesus fez o quê? Maravilhas na vida de muitas pessoas. E tinha uma família chamada Cornélio, e aquela família agora expandiu a palavra do Senhor. E o nome de Jesus, o príncipe da paz, foi exaltado em Cesareia. É muito importante, às vezes a gente lê a palavra e não percebe. Jesus chegou em Cesareia de Filipe e ali marcou o seu lugar, marcou o seu nome. E Ele quer marcar o seu nome no meu coração e na vida de vocês que Deus nos conceda.
coberta que serve para pagamento de água, de luz, papel higiênico e outras coisas mais, ceia para passar aqui na igreja. É para isso que ele arrecadamos com as ofertas. Então vamos dar esta oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos joelhos, graças a Ti por esta oportunidade de estarmos na Tua casa reunidos, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Te agradecemos pela mensagem que Tu carinhosamente nos transmitiste nesta noite. Te pedimos, Senhor, que possamos a cada dia nos consagrar a Ti, que possamos confessar a Ti diante dos homens, que possamos ter ousadia de falar a palavra. Nos dá teu Santo Espírito, nos imbuir com teu Santo Espírito, nos dando ânimo, força e fé, e que as dificuldades que aparecerem nas nossas vidas não venham nos impedir de servir o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, abençoa o mensageiro que, inspirado por Ti, trouxe essa mensagem. Que ele possa cada dia continuar firme nos Teus caminhos. E que cada dia mais se dedique à Tua palavra. E que outras vezes também possa trazer mensagens oportunas. Nos leve em paz aos nossos lares. Que os Teus santos anjos acampam ao seu redor. Nos dá noite feliz, em nome de Jesus, nos oramos e agradecemos. Amém.
Amém? Amém. Poderia falar alguma coisa? Vocês estão despedidos. Sim.